Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do CorongaCast de número 37. Hoje vamos debater muitos assuntos importantes dentro da nossa política, dentro da nossa pandemia, que a gente chama de nossa mesmo. Essa pandemia, ela é brasileira, tem o jeitinho brasileiro de ser, isso que é legal, né? Tem toda a malemolência brasileira essa pandemia. Leonardo Palhano, um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Mais um episódio, mais dias em que choraremos as pitangas, porque a política brasileira está em frangalhos e a gente vai dividir com vocês a nossa falta de perspectiva para as coisas começarem a dar certo nesse país, que vem com um discurso por parte não só dos políticos bolsonaristas, cada vez mais destoado da realidade, da ciência, e assim, isso me preocupa. Temos desdobramentos novos na Lava Jato, temos caos no caso Queiroz e muitas discussões no âmbito jurídico. Então venham com a gente que esse episódio está quente e nós não estamos sozinhos, né, Paulo? Não, temos aqui um convidado para debater assuntos com a gente nesse episódio. Se trata do meu amigo jornalista Bruno Hoffman, repórter hoje do jornal Gazeta de São Paulo e que vai poder compartilhar um pouco dessa visão nesse período pandêmico. O estado de São Paulo é bastante complicado, a capital em si também bastante complicada e o Bruno tem acompanhado de perto, acredito que dentro da sua casa, né? Acho que é num esquema diferente para um repórter, né, Bruno? Um abraço. Ô Paulo, Leonardo, um abraço. Sim, dentro de casa, já tenho uma idade avançada, preciso me proteger do coronavírus, 41 anos não é para qualquer um. E estou aqui, mas está funcionando bem trabalhar de casa. Por incrível que pareça, está dando muito certo de conversar com as pessoas, trazer as informações para o leitor na Gazeta de São Paulo. E meu destaque inicial, como diria o Roberto Avalone, nos anos 90, é que o ciclone que chegou no Brasil evitou a chegada dos gafanhotos. Isso aí é uma notícia muito Brasil que a gente tinha que falar um pouco mais para frente. Obrigado, segue o jogo. É o ciclone versus gafanhoto para ver quem enfrenta a Covid-19 na final, né? O Sérgio disse a ele que o comentarista, o apresentador, seria Roberto Avalone e a equipe seria da TV Gazeta, e isso ele omitiu. Por quê? Interrogação. Eu tenho o recado do Sérgio Felipe depois dos 3 minutos do Milton Neves. Quero dizer que o Avalone é mentiroso. O senhor Roberto Avalone é um mentiroso. O senhor Roberto Avalone que me falou que seria grande porcaria quem que vai ser o comentarista principal de mesa redonda, tu ou não. E por que escreve? Cala a boca que é minha vez. Olha só, cala a boca. Cala a boca. Mas ele não para de falar. Perdoai essa anta que não para de falar. Perdoe, senhor. Não para de falar. Perdoe. Mas ele não para de falar. Mentiroso vale também? Fala anta. É o seguinte, vale também? acontece o seguinte. Ô Bruno, só em curiosidade mesmo, como é que tem sido assim participar dessas coletivas virtuais, assim? É um esquema diferente, porque você estaria na rua, o que você está fazendo na sua casa, o que você estava fazendo na rua, né? Acho que o pessoal tem bastante curiosidade para saber como está um pouco a vida do repórter, assim, dentro desse período. Olha, claro que é sempre mais complicado, você deixa o João Dória, por exemplo, já deu 81 entrevistas coletivas, e eu assisti às 81. Tem muitos lados ruins, claro, dificulta um pouco a informação, um bastidor, mas fazendo de casa você pode escrever na hora, a informação chega mais rápido, né, para o leitor. Se você perder uma palavra, você pode voltar ali no YouTube, que isso é uma maravilha também. É muito importante. E eu só queria falar rapidamente sobre essas coletivas do Dória. É muito importante, ainda mais comparando ao presidente que mal fala, né, sobre a pandemia. É importante que o João Dória fale bastante sobre essas coletivas, mas eu acho que às vezes ele, como diria eu, ele parece que ele não anuncia tudo de uma vez para ter assunto para a coletiva no dia seguinte. Me deu essa impressão já na 8ª coletiva. Então hoje, depois de 5 coletivas, eu vou anunciar que vai ter R$50 por mês para estudantes de escolas públicas de baixa renda. 51, se não me engano. Por que ele não anunciou no começo? Por que hoje, ou ontem, ele anuncia a multa para máscara depois de 3 meses e meio de pandemia? Então, eu acho que muitas coletivas são importantes, mas deixa
essa impressão que ele segura as informações para ter assunto para o mês todo ou para a semana toda. Só um feeling seu para a gente entrar até nesse assunto com relação à pandemia. Logo de cara, o Dória melhorou muito a sua imagem, até com um público que tinha um asco do Dória, assim, né? Até acho que num momento lá para 2018, assim, tinha gente que engolia mais o Bolsonaro do que o próprio Dória. E aí ele começou muito bem a pandemia, né? Com aquela coisa, né, da gente no Twitter, vou ter que elogiar o Dória, o Bolsonaro tá me obrigando a elogiar o Dória. Isso em algum momento foi freado? O Dória já voltou ao devido tamanho dele, de um cara de capitalista, empresário, ou ele sai pelo menos até aqui com um saldo positivo na sua visão de quem acompanha por perto? Eu acho que ele sai positivo se a vacina que ele anunciou realmente transcorrer, que vai começar agora nessa semana. 12 laboratórios vão fazer, 12 laboratórios pelo país vão fazer inclusive a Unicamp vai participar, vão participar desses testes do laboratório chinês, o Sinovac Biotech, se não me engano o nome. Eu acho que essa é a chance dele, porque ele realmente diminuiu, ele começou gigante. Eu lembro de um jornalista esportivo que até teve uma matéria aí um pouco de moral duvidosa, chamando ele de extrema esquerda, que é o Bruno Formiga do Esporte Interativo, que eu lembro que ele é de esquerda. Eu lembro que na primeira semana do Dória ele falou: o Dória vai sair gigante disso. Então, realmente, você tem razão. Muita gente de esquerda estava elogiando o Dória, muita gente que tinha asco dele, que achava ele a pior coisa possível, mas eu acho que ele foi se desgastando, e o desgaste principal agora é ele incentivar a reabertura no momento de, como ele disse hoje, que vai chegar no platô, ou seja, nem chegou no pico ainda, e ele está tratando, parece que cedeu à pressão econômica, apesar que ele nega isso em todas as entrevistas. Não tem uma entrevista que ele tenha dado que ele não fale que só segue a ciência e a medicina. Vamos falar ainda dessa história do João Dória, mas acho que antes vale a gente passar aqui pelo que está acontecendo na ONU, né, em Genebra, na Suíça, que o Jamil Chad, o correspondente da UOL, que mora lá em Genebra, trouxe que o governo Jair Bolsonaro está sendo alvo de mais uma série de denúncias formais dentro da ONU e de diversas entidades internacionais por conta da resposta brasileira, que está sendo considerada insuficiente diante dessa pandemia da Covid-19, né? Inclusive, nessa terça-feira, a Michelle Bachelet, a chilena, que é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, criticou o comportamento do governo brasileiro, né, de negar toda a gravidade da situação, e alerta que a postura que o nosso presidente está tomando está ampliando o impacto dessa crise no nosso país, né? E na avaliação dela sobre como o mundo está reagindo ao vírus, né, ela citou especificamente o Brasil, né, ao lado de países como Burundi, Nicarágua e Tanzânia, e inclusive os Estados Unidos, como países que estão sendo negacionistas em relação ao que significa o coronavírus, né? E hoje, com mais de 57 mil mortos e 1,3 milhões de casos, o Brasil é considerado um dos principais, se não o principal epicentro no mundo, né? E na comunidade internacional, a reação do governo brasileiro está sendo ainda alvo de preocupação, né? Porque na avaliação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, não há um sinal de quando que essa pandemia efetivamente vai atingir o seu pico, né? Inclusive teve uma fala do Tedros Ghebreyesus, né, o diretor-geral da organização, de que a gente precisa de mais união para enfrentar o coronavírus. The lack of national unity and lack of global solidarity and the divided world which is actually helping the virus to spread. As I said in my speech, the worst is yet to come. E aí o governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que o estado está perto, né, como você já adiantou, Bruno, de atingir esse chamado platô, né, que seria uma estabilidade seguida de uma diminuição de casos e mortes pelo coronavírus. Eu não quero ser otimista, mas também não quero ser pessimista. Quero ser realista. E a análise destes dados nos traz esperança de que São Paulo está chegando próximo do platô. O platô que é a faixa superior
e que terá uma certa horizontalidade e, na sequência, esperamos o decréscimo de pessoas infectadas e, principalmente, de pessoas vítimas do coronavírus. Ele continua, diziam os especialistas, médicos, cientistas, epidemiologistas e infectologistas que esse platô segue uma linha horizontal e depois, na sequência, é o que nós esperamos, o decréscimo. Eu realmente acho muito estranho, cara, porque parte da ciência do mundo, inclusive europeia, inclusive a China, né, que está enfrentando uma segunda onda, está olhando ceticamente assim pelo retrocesso do vírus. Já estão pensando que realmente um mundo sem vacina é um mundo em constante medo em relação de como que será a vida em sociedade, né, por conta da ameaça que um vírus letal e rápido como esse na propagação pode causar nos próximos meses. E o governador, né, do principal estado, tanto em questão populacional como questão de renda, né, de produção industrial no nosso país, está levando a pandemia para uma ciência que, na verdade, é uma ciência deles, né? É uma ciência nossa tupiniquim aqui brasileira que está tentando criar estudo para dizer que dá para flexibilizar. Inclusive, ele não chama, ele não está tentando mais usar o termo de flexibilização da quarentena, ele está chamando de isolamento heterogêneo, o que eu acho particularmente uma coisa bem característica assim da nossa política atual, né? Que as pessoas podem simplesmente ir falando e criando termos como se tivessem pautados na verdade, e sinceramente fico preocupado com o nosso futuro aqui do nosso estado. Uma coisa que é engraçado a gente ver dentro do Brasil é que estamos aqui em São Paulo, falando do estado de São Paulo, preocupados com o estado de São Paulo, dentro de tudo que a gente já viu, e aí a gente pega e olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, né? Em São Paulo a gente fica preocupado e ainda o pessoal coloca umas regras e tal. E no Rio de Janeiro, que já retornou o futebol e que os caras podem, a partir do dia 10, colocar torcedor dentro do estádio, né? Então, assim, em São Paulo o sentimento que bate é de desespero, mas é um desespero, parece que meio que controlado, dessa coisa do precisamos demonstrar avanços, precisamos demonstrar que estamos vencendo a pandemia. O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro ele atropela, ele finge que não existe, né? E aí a gente vê 2 países dentro de um Brasil e pode ir para outros lugares também. E ao mesmo tempo, não sei, em São Paulo, até o Bruno pode falar bem a respeito disso, porque capital, tá? O hospital de campanha lá do Pacaembu foi desativado porque tinham 4 pacientes, né, no final das contas. Isso é uma demonstração de algo importante, óbvio. Mas e o que mais? E o interior? Como vai fazer? E é isso que me espanta. Em São Paulo tá ruim, a gente tá preocupado, tá. E o resto do Brasil, então, né? Rio de Janeiro, enfim, nem se fala, né? Onde vamos parar é o que eu pergunto. Justiça seja feita, realmente o governador João Dória, o prefeito Bruno Covas aqui na capital, não houve ninguém que não teve atendimento, como foi visto no Equador, como foi visto em outros países. Todo mundo que ficou doente foi atendido, até pessoas que não estavam em estado grave, porque o Pacaembu, por exemplo, era para casos de média complexidade, não eram para casos graves. Então, eram pessoas que normalmente ficariam em casa e sofreriam em casa, porque dá uma insegurança maior, né? Você está com uma doença nova, uma doença tão grave e assustadora como essa, sem atendimento médico. Então, realmente houve atendimento, ninguém ficou sem. Só que agora tinha 4 pessoas, né? Realmente, agora só manteve o hospital do AMB, tem o do Ibirapuera, que é do governo, e tem um em Heliópolis também, aqui na capital. Só que tem uma coisa, em 21 de março, os parques foram fechados na capital. E hoje, é uma notícia nova aqui, hoje, provavelmente a qualquer momento, o Covas vai anunciar a reabertura dos parques na capital. E ontem teve 350 casos. Então, eu não entendo fechar parque quando tem 5 casos, 5 mortes, e abrir os parques de novo quando pode estar estabilizado nesse momento, mas ainda é muito alto o número na capital, e é pior ainda no interior, né? O pior, e aí mais uma questão que eu acho que não é coerente. Por que os parques abrem depois... Eu não estou falando